Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Seja bem sincero. Já aconteceu com você de esquecer de agradecer a Deus pelo alimento? Será que nesses dias mesmo isso chegou a acontecer? E você tomar uma refeição e não lembrar nem no começo nem no final de agradecer ao Senhor? Ontem, na hora do almoço, a minha esposa colocou a refeição de cada membro da família, começando pelos 2 gêmeos de 3 anos. E quando ela terminou de colocar o dela, ela olhou para os gêmeos, que já estavam quase terminando o almoço, e perguntou: quem lembrou de agradecer a Deus? Responder: eu não. Para falar a verdade, isso dificilmente acontece. Ao lembrar de agradecer a Deus, de orar ao Senhor antes das refeições. Mas às vezes acontece deles esquecerem. E eu creio que não apenas eles. Já aconteceu comigo algumas vezes também. E eu creio que com cada um de vocês também já aconteceu de esquecerem de agradecer pelo alimento. Às vezes isso acontece, irmãos, por pressa, por esquecimento nosso. Mas e se isso for algo constante? Se nós sempre tomarmos as refeições sem lembrar de agradecer, será que isso pode trazer alguma consequência? Será que isso pode revelar algo no nosso coração? Não digo quando acontece de quando, mas se isso acontecer constantemente, o que isso pode revelar no meu coração e no teu coração? A passagem na qual nós iremos meditar hoje responde essa pergunta. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Aproveitar para dar a paz do Senhor para os meus irmãos que estão aqui presentes, também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse recomeço, de pandemia. Ok? Irmãos, os primeiros 5 versículos de Deuteronômio 8, eles mostram o que Deus fez de forma clara ao povo no deserto. O que foi que Deus fez ao povo de Israel no deserto? De acordo com os primeiros 5 versículos de Deuteronômio 8. Deus provou o povo, Deus ensinou o povo, Deus cuidou do povo e Deus disciplinou o seu povo. Isso tudo nós vimos nos versos de 1 a 5, no qual nós meditamos na ministração passada. Já os versos 6 em diante, irmãos, eles falam de uma situação diferente, na qual o povo de Deus estaria, e mostra como o povo de Deus deveria e não deveria agir nessa nova situação, não mais no deserto. E que nova situação seria essa, pastor? Se o deserto foi lugar de dificuldade, o outro local para onde o povo estava indo, Canaã, seria um local de prosperidade. Deserto, provação. Deus trabalhou com o povo durante a provação. Canaã, para onde Deus os estava levando, não seria mais lugar de dificuldade, nem de provação, e sim de prosperidade. Senhor, no lugar da provação ou no lugar da prosperidade? Durante a prosperidade é mais fácil continuar sendo fiel a Deus, ou é mais difícil? Em qual desses lugares? Aqui, irmãos, nesses versos, Deuteronômio 8, de 6 a 20, nós iremos ver o que fazer e o que evitar diante da prosperidade. O que fazer e o que evitar diante da bênção de Deus nas nossas vidas. O cenário agora muda completamente. Não é mais deserto. A pandemia está passando. A prosperidade vai chegar. E quando ela chegar, o que Deus quer que façamos e o que Deus quer que evitemos.
Começando então pelo que devemos fazer diante da prosperidade. Versos 6 a 10. Vamos ler. Deuteronômio 8, versos 6 a 10. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás, comerás, e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te somos gratos, Senhor, por este dia, primeiro dia da semana. Obrigado, Senhor, pelas orações, pela palavra que acabamos de ler e na qual iremos meditar neste momento. Alimente, Senhor, nosso espírito. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o verso 6 começa e amém. Irmãos, o verso 6 começa dizendo que sempre devemos fazer em relação aos mandamentos do Senhor. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Vocês que estão acompanhando a nossa série em Deuteronômio, podem perceber que existe uma ênfase muito grande na obediência aos mandamentos de Deus. Constantemente Deus está dizendo, guarda os meus mandamentos, obedece a minha palavra. Inclusive, foi a ênfase também do início do culto, com o nosso diácono Leon, falando justamente sobre a obediência. Obedecer nem sempre é fácil. Eu diria, Leon, disse que obedecer nunca é fácil. Sempre nós temos que dizer não para nós mesmos, mas há recompensa. Então, aqui no versículo 6, Deus já começa dizendo, guarda os mandamentos do Senhor e o temeres. Já nos versos 7 a 9, Moisés, inspirado por Deus, cita um dos motivos para isso. Por que eu devo guardar os mandamentos do Senhor? Por que eu devo ser obediente a Ele? E um dos motivos, irmãos, é pelo que Ele vai fazer na minha vida. Nós sabemos que devemos obedecer a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo, mas também pensando no que Ele vai fazer, no que Ele prometeu que vai fazer nas nossas vidas. Dá para ver, irmãos, nos versos 7 a 9, que a situação agora é totalmente diferente da situação no Egito. Deus fala sobre a terra de Canaã e Ele mostra que a situação vai ser diferente, especialmente em relação à própria terra. A própria terra vai ser um lugar de bênção. A própria terra vai ser um lugar de prosperidade. Moisés resume a essência da terra. Ele diz que a terra de Canaã é uma boa terra. Então, isso é um resumo. Mas Moisés não fica no resumo. Ele cita 5 características ou peculiaridades dessa boa terra para o povo estar aí. A terra de Canaã seria, primeiramente, uma terra de ribeiros de águas, fontes, mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Ou seja, uma terra na qual a água seria abundante. Vocês lembram que no deserto chegou a faltar água, não foi? Deus providenciou. Mas antes de Deus providenciar, Ele permitiu a falta. Porque Ele queria ensinar algo para o povo. Já em Canaã não haverá falta de água. E sim o contrário, haverá abundância de água. E por que a água é citada em primeiro lugar? Porque é o item importante da nossa sobrevivência. Pode faltar alimento, mas se faltar água, a situação piora, Até para tomar banho, fica aquele... Tem gente que gosta, Quando falta água, não toma banho, mas muitas pessoas não gostam daquela sensação de mal-estar. Então, a água é citada aqui em primeiro lugar. A água de Canaã vai ser abundante. Mas não apenas isso, Canaã também seria uma terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, e terra de oliveiras, azeite e mel. Irmãos, enquanto
o povo lia as características da terra, vai ter trigo, cevada, vides, eu acho que os olhos deles se arregalavam. Porque esses itens citados aqui estavam entre os mais valiosos daquela época, entre os mais importantes. E Deus diz que vai abundar ali na terra de Canaã. E aí ele continua, não para por aí. Em quarto lugar, será uma terra que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. Nós lembramos aqui do Salmo 23 e 1, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No deserto não faltou nada. Em Canaã é que não faltaria mesmo. Não faltaria nada para o povo. E aí, em quinto lugar, ele diz: terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Terra de riquezas minerais. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos um verdadeiro teste para o povo de Israel. A terra de Canaã seria uma terra que aparentemente produziria por conta própria. E é aí que está o problema. Uma coisa, irmão Vinícius, é eu estar no deserto, ter uma necessidade e Deus milagrosamente suprir a necessidade. Outra coisa é eu estar em uma terra em que a aparência que dá é que não é Deus que está me dando. A aparência que dá é que o acaso está me dando prosperidade, ou então eu mesmo estou trabalhando na terra e a terra está me dando. Então a mão de Deus em Canaã não seria tão visível como no deserto. Vocês estão entendendo o teste que a terra de Canaã seria? O deserto não, a mão de Deus estava visível. O povo precisava, Moisés ia lá na rocha, saía água da rocha. Olha, foi Deus que fez. Em Canaã não, a própria terra produziria. Então a mão de Deus em Canaã não seria tão visível. A aparência que dava era que a pessoa naturalmente estava sendo próspera. A pessoa naturalmente estava recebendo bênçãos. E qual deveria ser a atitude do povo? O que o povo deveria fazer diante de tal bênção, diante de tal terra, quando chegassem lá? Versículo 10 diz: comerás e te fartarás, mas não esqueça, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O povo deveria desfrutar da prosperidade? Sim. Como? Louvando a Deus, porque consciência de que foi Deus que providenciou tudo aquilo para eles. Essa deveria ser a atitude do povo. Interessante que nós sempre pensamos que devemos agradecer pelo alimento antes da refeição. E alguns textos mostram isso, o próprio Senhor Jesus dando graça antes de multiplicar os pães e os peixes. Mas aqui nós vemos que o louvar a Deus ou agradecer a Deus é feito depois. O Senhor teu. Qual o melhor horário? O melhor horário é antes, durante e depois. Eu agradeço antes da refeição, durante a refeição e depois da refeição, porque eu tenho consciência de que aquele prato chegou na minha mesa e vai chegar, aquela comida vai chegar na minha boca, porque o Senhor me deu uma boa terra. O Senhor me abençoou. Então, o que o povo deveria fazer? Desfrutar da prosperidade de Deus, porém, louvando ao Senhor. Louvar ao Senhor, irmãos, precisamos entender, significa reconhecer que a bênção é uma dádiva dele. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, isso que edifica. Se o Senhor não guardar a sentinela, ou a cidade, em vão vigia a sentinela. Então eu faço a minha parte, mas eu sei que o resultado não é apenas da minha parte, mas do Senhor na minha vida. Exemplos da Bíblia de pessoas que louvaram a Deus durante a prosperidade não faltam.
Mas eu queria citar apenas um, o servo Jó. Jó é um homem famoso pela atitude dele no deserto, né? Moisés é um homem famoso pela atitude dele na provação. Mas na prosperidade, Jó também foi fiel ao Senhor. E nós vemos isso lá nos capítulos, nos versículos de 1 a 5, do primeiro capítulo de Jó. Se você quiser apenas escutar, escute. Jó, capítulo 1, versos de 1 a 5. Antes mesmo do deserto chegar, antes mesmo da dificuldade, da dor chegar, Jó já era temente a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 10, né? Um número bom para um casal ter. Verso 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Irmãos, aqui para o Ocidente parece algo sem importância. Mas a riqueza naquela época era animal. Jumento era ostentação, né? Jumento era animal, era como se fosse um carro importado. E Jó tinha muitos. Não apenas isso, era também muito numeroso, o pessoal, o maior de todos os do Oriente. O maior aqui em termos, não mais o Bill Gates. Jeff Bezos, acho que o dono da Amazon, né? Parece que é o mais rico do mundo hoje. Então, mas isso não tirou de Jó, irmãos, a sua dependência de Deus. Isso não tirou de Jó a sua confiança em Deus. Isso não tirou de Jó, não diminuiu em Jó o amor dele pelo Senhor. Verso 4 diz: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Olha o que Jó fazia, no verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Não haviam sacerdotes ainda. Aqui a era patriarcal. Jó era um patriarca. Então ele era o sacerdote da sua família. Levantava-se de madrugada. Quem acha que o culto matinal é cedo, né? Ele levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó, como nós vemos, voltando para Deuteronômio 8, o que fazer diante da prosperidade. Mas nos mostra também, irmãos, o que evitar. Volta comigo lá para Deuteronômio 8, os versos 11 a 20. Nos mostram para termos cuidado de não fazer isso quando a prosperidade vem, quando a prosperidade chega. O que devemos evitar diante da prosperidade? O de Deus, o verso 11 deixa claro o que eles deveriam evitar em relação aos mandamentos de Deus. Vamos ler o verso 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Quando nós meditamos no capítulo 6, nós vimos que o amor a Deus e a obediência aos mandamentos de Deus andam colados. Quando você ama, você obedece. E o oposto também é verdade. Quando você esquece o Senhor, primeira coisa que você vai fazer é desobedecer os mandamentos de Deus. O que está por trás, então, da nossa desobediência aos mandamentos de Deus? Aquilo que Ele revelou na sua palavra. É claro, é óbvio. Quando desobedecemos os mandamentos do Senhor,
é porque no nosso coração nós esquecemos o que o Senhor é e o que o Senhor fez nas nossas vidas. E do que Moisés estava falando quando se referia a esquecer do Senhor, quando ele ordena não esqueça do Senhor. Ele explica com mais detalhes nos versos 12 a 17. Por que não devo esquecer do meu Deus, não cumprindo os seus mandamentos? Verso: para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu para aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, água da rocha, que no deserto te sustentou com maná, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder. Esquecer do Senhor aqui, irmãos e amigos, significa esquecer que foi o Senhor que me trouxe a este lugar. Esquecer do Senhor significa esquecer que eu estou aqui, porque até aqui o Senhor me ajudou. Se eu sobrevivi no tempo de prosperidade, foi devido ao Senhor. De provação. Se eu cheguei no momento de prosperidade, foi porque o Senhor me trouxe. Foi porque o Senhor me sustentou. Foi porque o Senhor me segurou em seus braços. Agora perceba quando é, irmãos, que nós sofremos o maior risco de esquecer do Senhor. Quando é que o crente é mais tentado a esfriar, a esquecer do seu Deus? É diante da prosperidade. É diante da bênção. É diante da bonança. É quando tudo está bem. Muitas vezes, quando o crente passa pela prova, ele se aproxima mais do Senhor. Pelo menos deveria acontecer isso. Eu creio que foi o que aconteceu com muitos durante o tempo de pandemia. Se aproximaram ainda mais de Deus, se fortaleceram ainda mais do Senhor. Leito do hospital, quando o emprego chega, é o quê? É esquecer que foi o Senhor que me trouxe aqui. Em relação ao povo de Israel, isso aconteceria, ou correria o risco de acontecer, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas. Não eram quaisquer casas, eram boas casas. O sonho de todo israelita, e não apenas de todo israelita, mas de todo brasileiro, ter uma boa casa. Não comprar, mas construir. Olha que coisa boa, né? Construir do jeito que você quiser, na planta. É um sonho. Depois de que o povo poderia esquecer do Senhor? E morado nelas. Ou seja, a casa passou um tempo, tem a tendência de esquecer do Senhor. Depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos. Já era no plural, o povo já tinha gado e rebanho, só que se multiplicou. Deus abençoou, Deus fez abundar. E se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Do que esses versículos estão falando? De um Deus que fez tudo abundar na vida do seu povo. Era nesse tempo, era nesse período, em meio a tanta prosperidade, que o povo seria tentado a deixar o Senhor em seu coração, se elevar e dizer: sou eu quem estou conseguindo tudo isso. Olha que perigo enorme. Moisés, então, sabendo desse perigo, chama a atenção para o fato
de que se esquecessem o Senhor, eles estavam esquecendo aquele que de forma tão amorosa e tão poderosa os trouxe até ali. O Deus que te tirou do Egito, da casa da servidão. Lembra? Lembra agora o que foi que Deus fez contigo? Te tirou do Egito, da casa da servidão. Foi o que ele fez depois? Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Lembra? Quando Deus fez milagre na tua vida, quando não havia saída, e Deus providenciou uma saída, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam. Algo novo Deus trouxe para você. Para quê? Para te humilhar, e para te provar, e para no final te fazer bem. Deus te conduziu no passado, permitiu provas, dificuldades, mas o alvo é o teu próprio bem. Se nós nos esquecemos do Senhor, nós nos esquecemos daquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Olha como é grave, irmãos, esquecer do Senhor no tempo de prosperidade. Será que nós estamos tendo tal atitude neste exato momento? O que o povo deveria fazer ao invés disso, ao invés de esquecer? Antes, ao invés disso, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para adquirir o que quer que for, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus, não se esqueça, pelo contrário, lembra do Senhor. Foi Ele que te deu força, foi Ele que te deu inteligência, foi Ele que te deu capacidade, foi Ele que abriu a porta para você chegar onde você está. Pastor, e se eu não fizer isso? E se eu não reconhecer isso? E se a porta se abrir e mesmo assim eu esquecer do Senhor? Se a minha família for restaurada, se a minha doença for curada, se o meu emprego for restituído e eu esquecer do Senhor, o que vai acontecer? Versos 19 e 20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, que pode ser o dinheiro, a fama, qualquer outra coisa que esteja entre você e Deus, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. Deus está dizendo, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Irmãos, aqui Deus promete, se vocês se esquecerem de mim, vocês vão perecer como as outras nações. O que Deus está dizendo? Quem age como descrente, recebe o que o descrente recebe. O povo de Deus, agindo como povo de Deus, recebe as bênçãos do Senhor. O povo de Deus, agindo como não povo de Deus, recebe não. Se vocês agirem como eles, vocês também perecerão. Em Deus não há parcialidade. Deus é imparcial. Deus retribui segundo as obras de cada um. Ele não tem favoritos. Deus não tem prediletos. Deus é justo. Fez uma aliança, tem que cumprir a aliança. Vemos uma ilustração triste, irmãos, disso, na última carta de Jesus às igrejas do Apocalipse. Abre comigo lá, em Apocalipse capítulo 7, para nós concluirmos. Apocalipse capítulo 7. Perdão. Apocalipse capítulo 3. Estou lembrando aqui do 7 porque era a 7ª carta. Apocalipse capítulo 3. Recentemente terminamos uma série
de estudos nas igrejas do Apocalipse, no nosso café com Bíblia, à tarde, e eu repeti várias vezes, essa é das 7 cartas a mais confrontadora. É onde Jesus, usando a linguagem atual, pega mais pesado. Né? A igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha a razão, irmãos. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Ou seja, não preciso de nada, não preciso de ninguém, nem de Jesus. É a situação em que a igreja chega, na prosperidade. Acha que não precisa do próprio Deus. Mas qual é a realidade? E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você pensa que é uma coisa? Para rico, para uma igreja que era rica, Jesus diz: tu nem sabe o que tu é. Orgulho, nessa tua arrogância, nessa tua independência. Tu és miserável, sim, pobre, cego e nu. Ou aconselho-te que de mim compre. Você tem dinheiro? Então vem e compra. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, porque assim que você está nu, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aí Jesus diz o que ele faz com o que ele ama: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe por que eu te repreendo? Sabe por que eu te corrijo? Sabe por que eu falo essas coisas? Jesus dizendo: é porque eu te amo. Se não quer apanhar, se arrepende. Estou na porta batendo. Se alguém ouvir, tem gente que não está ouvindo, mas se alguém ouvir, abrir a porta, eu vou perdoar, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. A questão, portanto, irmãos, não é se os momentos de prosperidade vão chegar. Eles sempre vão chegar. Em um nível maior ou em um nível menor, todos nós experimentamos momentos de prosperidade. Uns mais, outros menos. Tem a ocasião da fome? Tem. Mas também tem a ocasião da fartura. Então a questão não é se nós vamos receber momentos de prosperidade. A questão é como vamos reagir quando esses momentos chegarem. E aqui nós temos duas opções. A primeira opção é esquecer-se do Senhor no seu coração. E dizer: não, isso está chegando porque eu mereço, é porque eu fiz por onde, é porque eu estudei, é porque eu trabalhei, é porque eu tenho sorte. Aí se isso acontecer, Deus vai ficar triste.